Olá, sejam muito bem-vindos à TV Humana e a este programa Diálogo Saudável e Nutrição em Pauta. Nesse espaço aqui, a gente conversa um pouquinho sobre alimentação, sobre nutrição, desmistifica alguns mitos, algumas curiosidades sobre esse tema. Então sempre fique por aqui que eu sempre trago alguns temas interessantes para a gente discutir aqui um pouquinho e esclarecer muitas dúvidas que aparecem por aí sobre alimentação e nutrição. Meu nome é Raquel Gonçalves, eu sou nutricionista, eu tenho mestrado e doutorado na área clínica e atualmente eu atuo com atendimento nutricional. E qual será o tema de hoje do nosso programa? Hoje a gente vai falar sobre uma dúvida bastante comum, talvez não para todos, porque talvez todos não conheçam, mas uma dúvida comum sobre um suplemento muito famoso entre os esportistas, entre os atletas, que é o Whey Protein. Será que o Whey Protein realmente engorda? Será que o Whey Protein, tomar o Whey Protein, realmente sobrecarrega os nossos rins e faz mal para a nossa saúde? Então fique aí que é sobre isso que a gente vai conversar hoje aqui no nosso programa. Para começar, vamos falar um pouquinho sobre o que é esse famoso Whey Protein, porque pode ser que tenha muita gente aqui que nem conhece, não é? Provavelmente vocês já devem ter visto aqueles potes grandes ou aqueles sacos, né, que vendem hoje nas inúmeras lojas de suplementos alimentares, às vezes em muitas academias, muitos espaços aí onde se trabalha com esporte, também tem lá uma prateleira cheia de suplementos alimentares, aqueles potes maiores ali, grandes, e está escrito lá no rótulo Whey Protein. Então esse hoje é o suplemento mais utilizado entre os esportistas, entre os atletas, aqueles praticantes de atividade física. E o que é esse famoso Whey Protein? O que vem dentro daquele pote? O que vem dentro daquele saco? Ele é um pó, né? Na maioria das vezes esse produto é vendido na forma de pó. E o que é esse pó? Ele é uma proteína. Então, na verdade, ele é um suplemento proteico. A ideia é aumentar a oferta proteica somado ao que vem da alimentação. E ele dentro ali daquela embalagem, a gente tem o pó, a proteína, na verdade, na forma de pó. E que proteína é essa? E de onde vem essa proteína? Como o próprio nome diz, Whey Protein. Então é a proteína do leite. O leite aqui, só para esclarecer, ele é uma fonte naturalmente proteica, porque o leite, apesar de ter bastante água, claro, ele traz ali uma quantidade até que bem considerável de proteína. E essa proteína presente no leite, na verdade, ela é separada em dois grandes grupos. A gente chama, na verdade, o grupo da caseína, né, que é um tipo de proteína, e o grupo das proteínas do soro do leite. A caseína é a parte da proteína do leite em que quando a gente coagula esse leite, seja com uma coisa ácida que é colocada ali, um limão, um vinagre, ou quando a gente utiliza realmente um coalho, né, um produto que foi adicionado ao leite para que ele coagule, e a partir daí, daquela massa coagulada, se produz o queijo, né, porque normalmente o queijo é produzido dessa forma, existe uma separação aí do soro do leite dessa parte proteica que é a caseína, e a partir dali, claro que com formas diferentes de preparo, mas nós teremos ali a produção do queijo. Então, normalmente essa parte a gente usa para produzir queijo. Mas quando a gente talha um leite em casa, por exemplo, vai ferver, eu coloco um limão, sobra aquela água, aquele soro, né, que é o famoso soro do leite. Aquele soro amarelado, levemente esverdeado. Dentro daquele soro, apesar de ele parecer uma água, ele tem ali uma grande quantidade de proteínas, que são chamadas as proteínas do soro do leite, que estão diluídas naquela água, né, presente naturalmente do leite. E o que a indústria faz, né, a indústria alimentícia ou a indústria agora de suplementos alimentares? Ela extrai essas proteínas do soro do leite, que é um conjunto de proteínas, não é uma única proteína, tem várias ali, eles extraem essa proteína dali, secam, né, retiram toda essa água e ela é transformada em pó, e é exatamente esse pó que é colocado dentro das embalagens e comercializados como Whey Protein, ou seja, proteínas do soro do leite. Então o Whey Protein nada mais é do que a extração, a concentração, na verdade, da proteína presente nessa parte do leite que é o soro, né, que é essa categoria de proteínas. E por que é que esse tipo de proteína, esse tipo de suplemento ficou tão famoso e por que é que ele é tão utilizado hoje em dia, não é? Primeiro que ele, com o passar dos anos, né, lógico que suplementos alimentares e suplementos proteicos, eles sempre existiram aí durante muito tempo
nós trabalhamos com outros tipos de suplementos de proteína que não especificamente a do soro do leite, proteína da soja ou a própria caseína mesmo, né, que são outras fontes alimentares que também são extraídas da proteína e colocada na forma de módulos, que nós chamamos, que é para complementar a proteína que você não consegue atingir através da dieta. Então, nós temos várias opções de fontes proteicas no mercado, uma delas aqui que a gente está falando é exatamente o Whey Protein. Com o passar dos anos, os pesquisadores, né, as pessoas que trabalham com pesquisa, começaram a perceber que a qualidade nutricional desta proteína, né, desse grupo, na verdade, de proteínas, que é a proteína do soro do leite, era um grupo de proteínas muito interessante, do ponto de vista realmente nutricional. Elas são, tanto a caseína, que faz o queijo, quanto as proteínas do soro do leite, elas são consideradas proteínas completas, ou seja, proteínas de alto valor biológico, proteínas que fornecem para o nosso corpo todos os aminoácidos essenciais, que é o que nosso corpo precisa para fazer a reposição, né, dos nossos cabelos, de pele, das enzimas, enfim, do nosso corpo de uma forma aí geral, a gente necessita de proteínas. Quando eu tenho uma criança que está em processo de crescimento, ela precisa de mais proteína porque ela está produzindo mais tecidos. Quando eu tenho, por exemplo, uma gestante que também está, né, produzindo novos tecidos ali para o bebê e da placenta, enfim, a gente também precisa de um aporte proteico um pouco maior. Se eu tenho uma pessoa que sofre um trauma, que passa por um processo cirúrgico, também vai precisar de uma oferta maior de proteína para reparar aquele tecido que foi machucado e vai precisar ser reposto, né, o processo de cicatrização. Então, nós precisamos de proteína e de proteínas completas e de boa qualidade para que esse processo de síntese, esse processo que a gente chama de produção de novos tecidos, seja feita de forma completa, que seja feita de forma eficaz. Então, realmente nós precisamos, na nossa alimentação, de proteínas de boa qualidade. E não bastasse isso, as proteínas do soro do leite ainda têm uma boa digestibilidade. E o que seria digestibilidade? O nome já diz alguma coisa. Digestibilidade é a facilidade, no caso da proteína do soro do leite, a facilidade do nosso corpo, a hora que cai essa proteína no nosso estômago, promover iniciar esse processo de digestão e aí vai finalizar lá no intestino. O que é muito interessante. Não é? Porque se eu tenho uma proteína que eu vou ofertar na minha dieta, na minha alimentação, como uma forma de suplemento, uma quantidade significativa, e ela não fica pesada no estômago, ela faz uma digestão mais rápida, ela vai cair na nossa corrente sanguínea de uma forma mais rápida, passa a ser um suplemento muito interessante. Por isso que ele acabou crescendo, né, a oferta desse suplemento. E não é só isso, nós sabemos que a composição nutricional também das proteínas do soro do leite, elas favorecem, na verdade, aquela composição dos aminoácidos presentes ali, ela favorece a síntese proteica. E aqui vem o gancho para o pessoal que utiliza muito na área de esporte. Por quê? Quando eu estou realizando uma atividade física, ou quando eu vou para uma academia, ou quando eu faço um esporte, alguma coisa que eu me dedico àquilo, muitas das vezes, né, eu tenho o desejo de aumentar a minha massa muscular, né, fortalecer a minha massa muscular. E como é que a gente fortalece a massa muscular? Claro que oferecendo energia, que também a gente precisa disso, mas principalmente a principal matéria-prima, que é a proteína. Então, quando eu tenho a construção de um novo tecido, e aqui a gente está falando da massa muscular, é como se eu fosse construir uma parede. Então, eu tenho lá o tijolo da parede, que vai ser a minha proteína para construir aquela parede, e aí eu tenho lá os ingredientes do cimento, enfim, que são os outros ingredientes necessários na nossa alimentação, que a gente também precisa, né, as vitaminas, os minerais, enfim, e eu tenho a pessoa lá que vai construir aquela parede, que vai ser a mão de obra, e essa mão de obra vai ser a energia. Então aqui também eu faço um parênteses antes de continuar, que quando a gente fala muito dessa questão de oferecer a proteína, no caso da pessoa que deseja aumentar a massa muscular, eu preciso também cuidar da oferta energética, né? Porque não adianta só pensar na oferta da proteína como se fosse o meu tijolo, se a pessoa que vai construir a parede não tem energia, porque vai ficar parado tudo ali e não vai ser utilizado. Então esse é um detalhe importantíssimo. Muitas vezes a gente presta muita atenção na questão da oferta da proteína, suplementa a proteína através do Whey Protein, por exemplo, e esquece de um fator importantíssimo que é a energia. E a energia para o nosso corpo, diga-se de passagem, vem
dos carboidratos, não é de proteína. A energia ela vem dos carboidratos. Então a gente precisa realmente ter um equilíbrio na dieta, dependendo, né, a depender da sua necessidade nutricional e, claro, do seu objetivo também, né? Então, aqui é um parênteses que eu coloco principalmente para quem busca essa questão do uso da proteína para auxílio no aumento da massa muscular. E claro que não é só isso, porque a gente está falando aqui de aumento da massa muscular no caso do exercício físico, que o whey protein é muito bem-vindo, porque esse perfil de aminoácido é muito interessante para aumentar a massa muscular, para favorecer a síntese proteica, a síntese do músculo, né? Isso é muito bom. E não é só para esportista. Hoje em dia, nós utilizamos o whey protein, o suplemento de proteína, para outros objetivos também. Por exemplo, uma pessoa que já está num processo de envelhecimento, que está num processo de perda de massa muscular, que é uma coisa fisiológica que acontece conforme nós envelhecemos, a nossa produção hormonal, principalmente os hormônios que são anabólicos, que são aqueles hormônios que favorecem a síntese de novos tecidos, está reduzido. E aí a gente tem mais dificuldade de manter essa massa muscular. E não só isso, né? Somado a isso, uma pessoa mais idosa, às vezes por uma questão de uso de prótese, ou várias outras dificuldades que tem aí no meio do caminho, elas não conseguem ingerir, através da alimentação, uma quantidade suficiente de proteína. E aí sim, nós lançamos mão desses suplementos proteicos, entre eles o whey protein acaba sendo uma primeira escolha, para favorecer pelo menos essa manutenção da massa muscular, ou até o auxílio na recuperação da massa muscular perdida, por exemplo, no caso de pessoas mais idosas. Então, nós também usamos para outras categorias aí que não especificamente somente no esporte. E além do esporte, além de pessoas idosas, nós também usamos suplementos de proteína para pessoas, por exemplo, que eu já comentei aqui, que passaram por processos de trauma cirúrgicos ou qualquer outro tipo de trauma em que precisa de recuperação de tecido. Nós utilizamos suplementação proteica até para gestantes, porque ela precisa de uma oferta proteica maior e por N motivos ela pode não conseguir atingir a oferta proteica através da alimentação. Nós usamos suplemento de proteína para pessoas que passaram por cirurgias de redução de estômago, que são as cirurgias bariátricas, hoje em dia mais comum, que não conseguem atingir a necessidade proteica através da alimentação, porque come muito pouco. Então, nós temos várias indicações do uso dos suplementos de proteína, no caso whey protein, para aumentar a oferta proteica e garantir recuperação da saúde ou então aumento de massa muscular. E aqui no caso dos atletas, que aqui a gente está falando de esportista, porque esportista é aquela pessoa que trabalha, que tem aquela vida social como a maioria da população e que gosta de um exercício físico, além daquele exercício físico que todos nós devemos fazer, não é mesmo? Então todos nós devemos nos exercitar regularmente durante a semana, mas existem algumas pessoas que desejam moldar o corpo, né? Então fazer o exercício além da questão da saúde. Então, para essas pessoas também, muitas vezes, nós podemos utilizar o whey protein como uma forma de complementar a dieta, se a dieta não atingir a sua necessidade proteica. Se, em algumas situações, aquele suplemento realmente for necessário. Então, a gente consegue utilizar desta forma. Mas, retomando aqui a questão dos atletas é aquela pessoa que tem como esporte uma profissão. Então, essas pessoas, elas dedicam a maior parte do seu tempo em treinos, e esses treinos demandam gasto energético, demandam necessidade proteica aumentada, e desta forma, até pela rotina diária dos atletas, na maioria das vezes é necessário fazer algum tipo de suplementação, e entre eles a suplementação proteica acaba caindo aqui muito bem também. Mas eu gostaria de fazer uma ressalva aqui. Por quê? Então, será que todo mundo que vai para academia, todo mundo que quer aumentar um pouquinho da sua massa muscular, todo mundo precisa de suplementação de whey protein? Ela é necessária? Não, eu diria que a maioria das pessoas conseguem facilmente atingir oferta proteica através da alimentação. E eu diria mais, a gente consegue até ultrapassar a nossa necessidade proteica através da alimentação. Então, na maioria das vezes, a gente não precisa utilizar esses suplementos alimentares à base de whey protein para aumentar a oferta proteica da nossa dieta. Não há necessidade, a não ser em alguns casos específicos. Por isso que a gente sempre retoma aqui a questão da individualidade, de avaliar os seus hábitos alimentares, o que é colocado no seu dia a dia e
qual é a estratégia que vai ser utilizada pelo profissional que te acompanha, e nesse momento pode ser que caiba um suplemento neste momento aí para colocar na sua dieta, mas não é necessário utilizar suplemento proteico para atingir uma oferta proteica boa, para que você tenha uma recuperação ou um aumento da sua massa muscular, tá? Isso é possível através da alimentação, mas claro, é preciso avaliar, né, o seu consumo alimentar para poder indicar ou não a suplementação. Em alguns casos, como eu falei, é muito indicado e altamente recomendado, como as recuperações cirúrgicas, as cirurgias bariátricas, enfim, os atletas, e aí sim a gente tem uma recomendação um pouco mais direcionada e realmente eficaz, né, que é o que a gente interessa aqui. E enfim, vamos retomar aquela pergunta lá do início agora do vídeo, que é a dúvida: será então que se eu tomar o Whey Protein, for lá comprar na loja de suplementos e começar a tomar porque eu quero aumentar minha massa muscular, eu vou engordar? Será que o Whey Protein promove ganho de peso? E aqui eu já coloco aqui de novo aquela ressalva de que nós conseguimos atingir a nossa oferta proteica através da alimentação. Acabei de falar isso agora. Conseguimos atingir a nossa oferta energética através da alimentação. Aliás, muito, muito fácil por sinal, senão a gente não ganharia peso, não é? Qual é o perigo de eu acrescentar uma oferta proteica através de um suplemento de Whey Protein, por exemplo, e ser a mais do que o meu corpo precisa? Esse é um risco que pode acontecer, e acontece, tá? Então isso realmente acontece. Nesse caso, se eu tenho uma oferta proteica superior àquilo que o meu corpo precisa, mesmo que você vá treinar, faça muitas horas de exercício físico, enfim, existe um limite de utilização de proteína no nosso corpo. Não adianta eu querer comer um pote de Whey Protein e achar que quanto mais proteína eu ingerir, mais músculo vai formar. Isso não é verdade, tá? Porque na prática o nosso corpo tem limite de utilização da proteína, seja ela para qualquer função que for, inclusive para a formação da massa muscular. Desta forma, se eu ingerir proteína acima da quantidade que o meu corpo vai utilizar para esta finalidade, ou seja, proteína para formar tecidos, músculo, o que sobra aí vai para onde? Infelizmente, a gente não perde nutriente. O nosso corpo, ele foi moldado fisiologicamente na natureza para guardar tudo que pode, para guardar a energia que for possível, porque o nosso corpo entende que não sabemos se amanhã vai ter comida de novo, né? Porque assim, a nossa evolução tecnológica ela foi muito rápida, mas a evolução fisiológica não. Então o nosso corpo ainda tem aquela memória de que nós precisamos guardar energia porque não sabemos como será o dia de amanhã em relação à alimentação. Pensando assim, se eu consumir proteína além da conta, porque eu não precisaria dela, meu corpo usou o limite máximo de proteína e ali ultrapassou, esta proteína sim, ela vai ser quebrada e ela vai ser convertida em energia, e essa energia vai ser guardada. E no nosso corpo, no caso do ser humano, nós guardamos energia na forma de gordura. E aí sim nós engordamos. O engordar, essa palavra engordar vem de gordura. Então nós engordamos quando nós depositamos energia na forma de gordura no nosso corpo. Então sim, a proteína ela pode sim ser convertida e transformada em gordura para depósito, para ser utilizada depois, porque o nosso corpo infelizmente não reserva proteína. A gente não tem reserva proteica, a gente tem formação de tecidos e ponto. Ultrapassou dali, vai virar energia sim. Então se você consumir uma quantidade de proteína exagerada, ultrapassar a sua necessidade de proteína e ultrapassar junto com isso a sua necessidade energética, o que sobrar ali vai ser depositado. Isso realmente é fato e isso acontece. Por isso, de novo, vale a pena investir, né, e avaliar como que está a sua ingestão, para que você não corra esse risco de colocar o suplemento ali e vir a ganhar peso, que não é esse o desejo de quem compra um suplemento de alimento, não é mesmo? Um suplemento proteico, no caso aqui, que o objetivo principal é ganhar massa muscular. E a outra dúvida, que eu também deixei aqui a pergunta no início do vídeo, era que será que a proteína, se eu utilizar então esse suplemento de proteína, eu vou sobrecarregar os meus rins? Será que eles vão ficar sobrecarregados? E aqui de novo vem nessa mesma situação que eu acabei de explicar. Se eu consumir proteína acima do meu limite de utilização da proteína para a formação de novos tecidos, aquele a mais vai ser metabolizado e convertido
na forma de gordura, né, que vai ser utilizada aí como depósito de gordura ou vai ser queimada como forma de energia, que também pode acontecer isso. Mas existe um preço para isso. A proteína, ela não foi feita para oferecer energia. Não é essa a finalidade desse nutriente. A finalidade desse nutriente é repor tecido, no caso do adulto, tá? Vamos falar de um adulto saudável. Nós ingerimos proteínas para fazer reposição de tecidos. Então, o objetivo da proteína nunca é oferecer energia. Quando isso acontece porque eu ingiro a mais, o que vai acontecer? Está sobrando proteína e ele vai quebrar, ele vai metabolizar essa proteína. Esses metabólitos que sobraram, porque ela vai ser convertida em energia, o que sobrou tem que ser excretado, porque é tóxico. E aí, esse processo de excreção é feito pelos rins. E aí sim, eu tenho uma sobrecarga renal. Se é uma pessoa que já tem lá a sua função renal não muito boa, eu tenho que tomar esse cuidado, porque aí eu vou realmente sobrecarregar esses rins. Claro que assim, eventualmente, nós consumimos no nosso dia a dia alimentos altamente proteicos, a gente vai para um churrasco, come uma quantidade absurda de carne. Naquele dia, sim, o seu rim vai trabalhar um pouco mais, talvez para depurar, né, para eliminar os metabólitos do metabolismo mesmo das proteínas. Mas isso não é problemático. O problema aqui é a constância. Então é aquela pessoa que compra o suplemento sem orientação, toma uma quantidade exagerada de proteína que não será utilizada para o corpo da forma que ela imagina, e aí sim, esses metabólitos todos os dias de forma contínua pode sim sobrecarregar os seus rins de forma a levar há uma certa falência, uma sobrecarga e esses rins não funcionarem de forma adequada. Então isso pode acontecer, isso é um risco que nós realmente temos que levar em consideração, falando de suplementação proteica que está livre para ser comprada nas lojas de mercado, nas lojas de suplementos e qualquer um pode utilizar da forma que bem entender, mas muitas vezes levando a prejuízo a longo prazo. Claro que isso não acontece de uma forma pontual, isso acontece de uma forma mais prolongada, mas é um cuidado realmente que nós devemos ter, como qualquer suplemento ou como qualquer coisa que a gente coloque a mais, né, de forma constante na nossa vida, né, na forma de ingestão ou não. Espero que tenha esclarecido as dúvidas relacionadas ao Whey Protein, esse famoso suplemento que nós temos aí presente muitas vezes nas prateleiras de mercado e das lojas de suplemento, que as pessoas às vezes têm muita dúvida, não sabem nem como utilizar. Deixo aqui sempre o recado que eu falo sempre nos vídeos, o equilíbrio é sempre o melhor caminho. Se você necessita de uma suplementação, se você tem um objetivo nutricional, objetivo de aumentar a massa muscular, a recomendação é sempre procurar um profissional que tenha qualificação para poder te orientar de forma segura, de forma eficiente, né, que você atinja os seus resultados, mas sem ter prejuízo para a sua saúde, que esse é o fundamental, não é mesmo? A gente procura, claro, bem-estar, mas o bem-estar não dá para tirar fora a saúde dessa história. Então, buscar profissionais que possam te auxiliar, eu acredito que seja o melhor caminho. Espero que tenham gostado, que tenha esclarecido bastante essa questão da dúvida do Whey Protein. E fiquem por aqui nos próximos programas, porque aqui a gente sempre traz alguma curiosidade, algum conhecimento a mais que pode ser interessante para a sua alimentação, aí para o seu dia a dia. Muito obrigada pela presença e até uma próxima!